Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para mim, para você nesta noite. Se encontra no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 21. Esse capítulo ele tem como título a ressurreição de Lázaro. Mas vamos estar lendo a partir do 21. Na explanação, o Senhor vai me ajudar a voltar um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho da história. Amém? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, ainda estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com que ela vinha, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua mensagem, que o Senhor venha me ensinar, me ajudar a explanar a sua palavra, que o Senhor venha fazer com que eu venha absorver tudo, meu Deus, em primeiro lugar, o que eu tenho a passar para a sua igreja. Pai, eu sou grato a Ti por esse momento.
Eu sou grata a Ti, meu Deus, porque o Senhor tem me dado oportunidade de crescimento no Teu Evangelho. E eu sou feliz, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família. E eu Te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor venha me revestir com o Seu Espírito Santo. Que não seja eu que venha falar, mas que venha a Sua boca, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, aplaudindo o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo, ele tem como título a ressurreição de Lázaro. Louvado seja Deus. Lázaro era de Betânia, junto com suas irmãs. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus amava eles, tinha um carinho especial por eles. Louvado seja Deus. E quando eu li esse capítulo, logo no início, eu percebo aqui que nesse capítulo há o tempo de Deus para a nossa vida. Nesse capítulo existe o medo, o nosso medo, que não é nada agrada a mim e a você. Existe a nossa parte a fazer, e existe a nossa incredulidade. Quando Jesus estava numa cidade distante de Betânia e tomou conhecimento que o seu amigo Lázaro estava enfermo, muito enfermo. Quando a gente tem uma situação dessa, de enfermidade grave, a gente recolhe os bons médicos, a gente recolhe as pessoas dos hospitais. Naquela época, eles sabiam que Jesus era capaz de curar a enfermidade. E avisaram a Jesus que eu tive esses dias, aí depois veio essa tosse nervosa, entendeu? Mas não é nada grave, é só o susto nervoso mesmo. E ontem à noite eu recebi ainda uma outra notícia, então reforçou. Quando eu recebi, eu falei, Jeová, lembrei logo da Matheus. Mas no final da pregação eu passo para os irmãos. Então, quando Jesus tomou conhecimento que Lázaro estava enfermo, muito enfermo, ele ficou ainda naquela cidade 2 dias. Muitas das vezes nós clamamos a Deus por uma situação, nós dobramos o nosso joelho por uma situação e nós queremos a resposta na mesma hora. Mas aqui eu vejo o tempo de Deus na vida daquela família, o tempo de Deus na nossa vida. Ele ficou mais 2 dias sem comparecer. Então, quando ele resolveu, chamou os discípulos para ir até aquele lugar, 2 dias após. Aqui no versículo 6, ele fala assim: ouvindo, pois, que está enfermo. Não, Jesus falou no versículo 4. Ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Muitas das vezes nós não glorificamos ao Senhor pelo que Ele faz na nossa vida. Nós não agradecemos ao Senhor, nós não exaltamos o Senhor pelo que Ele faz na nossa vida. E nós falhamos muito quando nós agimos dessa forma. Louvado seja Deus. E no meio daquele povo que estava lá com as irmãs de Lázaro, havia pessoas incrédulas. A irmã de Lázaro falou: se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Onde Jesus podia levantar aquele defunto de onde ele estivesse. Mas ele tinha um propósito de chegar ali, para que as pessoas vissem a manifestação dele e ele fosse glorificado. Amém?
No versículo 7, Jesus fala assim: depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-nos para lá. Então aqui eu vejo o medo dos discípulos, o medo que surge na minha vida e na sua vida. E quando nós não confiamos, não esperamos no Senhor, quando colocamos o medo na nossa vida, na nossa direção, o medo traz a insegurança, o medo rouba a nossa fé, as nossas esperanças. E paramos de confiar no Senhor. Aí é quando vem os problemas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque o Senhor quer que nós venhamos a confiar nele 100% em todos os nossos momentos. Mas às vezes as tribulações são tão fortes que nós perdemos, nós ficamos descontrolados, como falou meu irmão Mateus, descontrolados. E quando ficamos descontrolados, nós perdemos o foco. Nós paramos de olhar para o alto, para o autor da nossa fé. Nós paramos de olhar para a fonte de solução das nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aonde eu comecei. Disse, pois, Marta a Jesus: se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então aí ela perdeu um pouco a fé. Porque Jesus, ele não está aqui em carne, mas ele está aqui em espírito. Ele podia, de onde ele estava, falar assim: Lázaro, sai desse túmulo, sai. E o Lázaro ia sair, porque ele pode fazer isso. Mas a prova a Deus que ele tinha que estar ali 2 dias após, para que as pessoas incrédulas vissem que ele tinha o poder para ressuscitar aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que tem um porém. Quando ele chegou lá naquele lugar, que tinha uma pedra na entrada daquele sepulcro, tinha uma pedra. E aquela pedra, alguém teria que tirar. Os mais interessados, eu acredito que foi a irmã de Lázaro, que foi ela que tirou, era a irmã dela. Jesus podia dizer: pedra, sai daí, a pedra também ia sair. Mas não, o que pertence a mim e a você, nós precisamos fazer. Na nossa vida, Jesus só faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não está ao nosso alcance. Ele nos ajuda, mas para fazer a nossa parte, sou eu e você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que ele venha entrar com o milagre, com a parte que pertence a ele. O milagre, o impossível, o que não dá para mim e para você, é ele para você. Amém? Ontem à noite, está nesse texto, eu só falo com a minha família à noite, depois que eu deito. Nem todo dia eu falo. Mas eu liguei para minha irmã, era umas 10 e pouco da noite. Perguntei: nega, como é que tá? Tá tudo bem por aí? Ela falou assim: olha, ele tá assim. Eu falei: então fala uma coisa. Ela falou assim: olha, eu não queria falar para você, porque você teve uns problemas já muito próximos do outro, então eu estava te poupando por isso, eu só ia te falar no último caso. Mas você pergunta, não tem nada bom na família. Aí eu falei assim: meu Deus. Aí eu falei assim: mas é o quê? Eu falei assim: Luiz Fernando infartou pela 3ª vez e na UTI no Rio Grande do Norte. Luiz Fernando é meu cunhado. Ele tem 48 anos. É a 3ª vez que ele infarta. Ela falou assim: ele foi visitar a mãe no domingo e não chegou na casa da mãe. Passou lá no caminho e do caminho mesmo, Fabiana Oliveira, que estava lá.
E não é nada agradável. Eu já perdi as esperanças mais uma vez. Aí ela falou assim, porque já tem 2 anos que essa poeira nos assola, que essa poeira não quer baixar. Ela começou, não quer baixar. Ele é cunhado dela, ele é genro dela. Aí eu falei assim, olha só, presta bem atenção para você. É porque Deus só leva. Não, ele não só leva. Ele não só leva. Porque esse ano, ele poupou o meu filho de morte física, poupou o meu marido ficou 90% na eternidade e 10% aqui. O pastor Jonei presenciou, Georgina, irmã Deus, e poupou a minha filha. Então ele não leva, ele sempre, um dia todo mundo vai, mas vai na hora certa. Então, o que foi que eu trouxe? Aí eu falei para ela assim, não adianta ficarmos desesperados, não adianta ficarmos lamentando, culpando Deus por isso ou por aquilo, porque o que tiver de acontecer, vai acontecer. E nós não podemos mudar o fluxo da história, entendeu? Então, segunda-feira, lá na célula, hoje me veio na mente, eu não sei se foi o Mateus que falou, ou se foi o Douglas que falou, não lembro quem foi dos dois, falou assim, nós não devemos ficarmos chateados com o que acontece na nossa vida, porque muitas vezes nós ficamos chateados, e nós não devemos, porque Jesus sofreu muito mais, sem pecado nenhum, e ele não ficou chateado, ele foi obediente até o final, e isso ficou no meu coração. Então nós não temos de ficar chateados com a situação, porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. Então a Bíblia fala assim, que no mundo, na nossa vida, nós seremos aflitos, nós teremos aflições. Amém? Então, não temos que ficar chateado com o que vai acontecer ou com o que aconteceu. Durante a pandemia, eu perdi minha mãe, não na pandemia, não com o vírus, mas perdi uma cunhada. Que eu saiba, a minha só foi na família do vírus, só foi minha cunhada que eu perdi. Mas quantas famílias perderam pai, mãe e irmã em um só dia? Em uma semana perdeu a família toda. Então, eu não posso ficar chateada com o que aconteceu. Porque Deus tem nos livrado. Se Deus fosse levar minha família esse ano, eu estaria aqui sozinha para contar a história. Mas Deus poupou. Meu filho, meu marido e minha filha. Então, eu não tenho que ficar chateado com o que acontecer. A gente fica triste porque é parente. Aí eu falei para ela, vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é orar ao Senhor, é pedir. Agora, nem tudo que pedimos vamos receber. Se Ele quiser levar o Luís, Ele vai levar. Se Ele quiser deixar, Ele vai deixar. Mas não são nossas orações que vai fazer com que Ele leve ou com que Ele deixe. Nós não devemos esperar. Não estou pedindo para Ele deixar, para Ele acabar a situação e Ele vai ter que acabar. Porque Ele faz a vontade dEle. A vontade do Senhor é diferente da minha e da sua. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, infelizmente, aconteceu, está aí, está grave. O médico deu 10% de chance na cirurgia que ele vai fazer, que ele precisa fazer, ou faz ou morre. Então, tem que optar. A família, no caso lá, eles mais próximos, o médico pediu para a família assinar termos para fazer aquela cirurgia, para dizer que ele não passe. Mas também, se não fizer a cirurgia, a qualquer hora também ele morre. Então, tem que fazer. Se é para tentar, não arriscar. É complicado. Ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos. A menina com 23 e o menino com 18. Então, a gente fica triste, a gente fica assim, tenso pela situação, mas não aborrecido. Nós não devemos ficar aborrecidos com a situação.
Porque eu já levei, esse ano eu tive vários sustos. Foi um susto em cima do outro. E se tiver que vir mais algum, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pedir força a Deus. Muitas das vezes nós oramos ao Senhor. Eu falei com ela, muitas das vezes nós oramos ao Senhor por aquela situação. E Ele procura nos fortalecer com outra situação. Ele recebe as nossas orações, mas nos fortalece de outra maneira. De repente Ele decide levar, mas vai te fortalecer a família com as orações, com os joelhos dobrados. Dá o consolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é só pedir e achar que vai ser aquela causa ali que Ele vai resolver. É aquilo ali que Ele vai fazer para mim e para você. Ele pode fazer de outra maneira. Ele pode recolher a pessoa, mas pode nos fortalecer mediante aquela dor, mediante aquele problema. Então, oração é sempre bem-vinda. A palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar constante. Eu admiro muito a irmã Leila. A irmã Leila, ela tem uma força, uma fome de orar, uma fome de oração, que mais ora naquele grupo ali é a irmã Leila. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que nós temos que orar sem cessar. Louvado seja Deus. Então esse momento que a minha família está passando de novo, é um momento complicado, é um rapaz novo. Na última vez que eu estive lá, ficamos na casa dele, ele e meu marido, um rapaz extrovertido, uma pessoa que nos tratou muito bem, nos levou para conhecer algumas coisas que a gente não conhecia. Falo com ele de vez em quando, né? Não sempre, mas hoje ele está nessa situação. É bem sucedido, mas está nessa situação. Então, o que temos que fazer? A nossa parte nós temos que fazer. Orar ao Senhor. Tirar a pedra de tropeço da nossa frente, que é a pedra da incredulidade. Muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor vai operar milagre nas nossas vidas. Nós temos que tirar a pedra da preguiça de orar ao Senhor. Nós temos que tirar a pedra da falta de fé, do medo. O medo traz transtorno na nossa vida. O medo traz um esfriamento espiritual para a vida do cristão. Porque quando colocamos medo no nosso coração, nós perdemos a fé em Deus. Nós ficamos desanimados. E o Senhor não quer isso de mim e de você. O Senhor quer que nós venhamos ser fervorosos na fé, buscando sem cessar, acreditando que o que Ele fez com Lázaro, Ele pode fazer comigo, com você, com qualquer um. Nós temos que acreditar. Nós temos que engrandecer o nome do Senhor em todas as situações de nossas vidas. Nós temos que glorificar a Deus todo dia quando nós levantarmos da nossa cama, porque Ele nos sustentou e foi Ele que nos levantou. É um milagre todos os dias nas nossas vidas. O milagre já começa aí, no amanhecer, no anoitecer. É um milagre. Nós saímos para o trabalho, voltamos para a nossa casa sã e salvo. O milagre de Deus, as mãos do Senhor nas nossas vidas, porque o mundo não está fácil. Então as coisas que vão acontecer comigo e com você, nós devemos estar mais ou menos preparados, porque nós não estamos aqui para vir para toda a vida, nós estamos aqui de passagem. Ninguém vem para ficar como semente. Todos nós vamos, é uma fila. Só não sabemos quem vai primeiro, mas todos nós estamos na fila, um mais novo, outro mais velho. Meu marido foi poupado da morte física com 70 anos. Luiz Fernando está com 48 e o médico falou para a esposa dele hoje. Ele tem 10%, aí a família vai resolver se faz ou se não faz. Porque tem outras complicações. Ele é diabético, tem outros problemas. Então está aí, com 48 anos. O Senhor poupou meu filho com 39, poupou minha filha com 37. Mas o Senhor também leva uma criança com 12, com 10, com 20, um jovem com 20.
Uma criança que nasceu hoje, já não está aí. Então nós temos que nos adaptar a esse tipo de situação, porque nós não queremos passar por problemas. Nós só almejamos as coisas boas. Nós só almejamos os bons momentos. Mas nós temos que nos preparar para os momentos difíceis da nossa vida. Que todos nós temos momentos difíceis. Mas nós só queremos coisas boas. Louvado seja Deus. Mas o Senhor fala que nós teremos aflição nesse mundo. A aflição não é só para mim. A aflição é para mim, para você, é para todos nós. Nós estamos no mesmo barco. Louvado seja Deus. E na hora que Deus chama, tem que ir. Não tem oração, não tem nada. Se Ele determinou, é hoje que vai. E as orações que foram feitas ao Senhor, os joelhos que foram dobrados ao Senhor, Ele vai usar aquela oração de outra forma, no consolo, na força, no dia a dia, no renovo, renovando as forças, tirando as tristezas, deixando a saudade, mas tirando as tristezas. É assim que Ele trabalha. Aí eu falei para ela, Ele não vai trabalhar da forma que nós queremos, é da maneira que Ele quer. Aqui, quando ele tomou conhecimento que o amigo estava muito enfermo, ele ficou 2 dias na cidade. Ele podia ter ido rápido, ou falado de onde estava, mas não, ele esperou 2 dias, quer dizer, a vontade dele, é o tempo dele. Nós não temos tempo, nosso tempo é diferente. Nós oramos agora e queremos para ontem, mas não é assim. Só que quando Ele quer fazer, Ele faz. O milagre, quando Ele quer fazer, Ele faz. Quantas pessoas oram por seus entes queridos sendo velados? O pastor Johnny citou aqui um certo dia que quando o pai dele faleceu, ele fez uma oração de ressuscitação ali, velando o corpo. Só que Deus não atendeu. Não atendeu ele, mas pode ser que atenda outra pessoa. Amém? Então, essas coisas nós temos que colocar no nosso coração. Hoje, quando eu abri essa palavra, aí eu falei, essa aqui. O Senhor me testificou na hora, mediante a notícia que eu tive. E eu falei, eu não vou deixar me abater pelas coisas ruins que eu vou ouvir. Porque eu tenho família grande. Se cada um que vier com a notícia e eu ficar desesperada, descontrolada, eu vou perder meu foco. E eu preciso de força. Eu preciso que Deus renove as minhas forças. E para Ele renovar, eu tenho que pedir. E se eu colocar o medo no meu coração, eu não vou ter como pedir. Louvado seja Deus. Por isso, seja feita a vontade do Senhor. O nosso papel, a nossa obrigação é orar, é confiar, é acreditar, porque nós não temos outra solução. É só Jesus na nossa vida. Amém? A paz do Senhor.